que vem prestar esclarecimento a essa comissão especial de investigação. Eu dou início invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos a serem realizados na data de 1º de junho de 2021, referente à comissão especial de inquérito, que visa apurar eventuais irregularidades na aplicação dos repasses federais e estaduais destinada ao combate à Covid-19 no município de Presidente Venceslau. Comissão essa instaurada através do requerimento número 144/21, nos termos do artigo 63 da resolução número 145/91 do nosso regimento interno. Em atendimento às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas em combate à pandemia do novo coronavírus, a oitiva não terá a presença de público. Iniciando os trabalhos, convoco a senhora Nicole Bueno, que já tomou assento, como testemunha em atendimento ao ofício CI número 33/21, onde irá prestar os devidos esclarecimentos ao objeto desta comissão. Nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a senhora, por favor, declare a essa comissão o seguinte: seu nome completo. Nicole Bueno. Sua idade? Hoje completo 38 anos. Parabéns. Seu Obrigado. estado civil? Solteira. Endereço residencial? Rua Fernão Dias, número 4, bairro Hernani Murad. A profissão da senhora? Atual chefe do setor de cultura, mas sou professora. O local onde a senhora exerce sua atividade? Centro Cultural Salvador Lopes. Senhora Nicole Bueno, ainda nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sob palavra de honra, a senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Prometo. A partir desse momento, a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos da lei. Nesse momento, eu passo a palavra ao relator dessa comissão, o vereador Tácito Alexandre de Carvalho e Silva, para que possa inquirir a testemunha. À vontade, vereador. Senhor presidente, vereador Beto, nobres vereadores que estão acompanhando, nossa gloriosa Polícia Militar, nossos colaboradores, imprensa presente, senhora Nicole, bom dia, parabéns pelo aniversário, muitas felicidades, que Deus proteja sempre a senhora. Primeira pergunta que eu tenho à senhora: a senhora recebeu por escrito, por parte da Secretaria de Educação, que a senhora teria que estar presente hoje às 9 horas da manhã perante esta comissão especial de inquérito? Não. Inclusive, hoje é dia do meu aniversário e nós, funcionários públicos, temos folga no dia. Então, quando me ligaram, eu estava dormindo, obviamente. Não sabia do que se tratava, então entrei em contato com a Secretaria de Educação para saber quem tinha protocolado o documento. Fui informada de que tinha sido uma funcionária chamada Meire, que recebeu a convocação, mas não me informaram. E depois o secretário entrou em contato dizendo que era para comparecer, porque era uma convocação, embora eu não tenha assinado a convocação. Agradeço. Por força de lei, quando se trata de convocação de funcionário público, nós temos a obrigação de fazê-la através do superior imediato do funcionário. Por isso que o e-mail foi encaminhado ao aparecido, recebido por esta funcionária, e, por um grave erro deles, deixaram de comunicá-la desta sessão. Mas as providências quanto a isso, em relação a esse desídio deles, serão, obviamente, tomadas. Senhora Nicole, a senhora, obviamente, tem conhecimento da Lei Aldir Blanc. Hoje, como diretora de cultura, o cargo da senhora? Chefe do setor de cultura. Chefe de setor de cultura, desculpe. A senhora está analisando a prestação de conta daqueles que foram beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Eles estão prestando contas a contento? Alguns espaços culturais já prestaram conta do recurso recebido, porém, como o prazo foi estendido, nós determinamos que eles pudessem apresentar essas prestações de contas até o dia 30 de junho.
desse mês. Quanto à concessão do benefício, eu sei que a senhora não era a chefe do setor, mas a senhora é funcionária pública municipal, sei dos dons artísticos da senhora. Quanto à concessão desses benefícios, houve edital, houve publicidade a esse edital? Como que foi realizado a seleção de quem teria direito de receber e quem não teria direito de receber esses benefícios? Inicialmente, é importante dizer que a lei foi aprovada em julho do ano passado. Eu, embora não participasse da comissão, eu tinha direito a receber um subsídio de R$ 9.000 como editora. A lei federal é muito clara quando diz que editoras teriam o direito de receber esse valor. O Sistema Nacional de Cultura tinha dito já que funcionários públicos não tinham impedimento de receber. Porém, então, a partir desse momento, eu comecei a participar dos estudos sobre a lei. Uma artista chamada Andrea Previtali criou um fórum virtual de emergência para acompanhar esse recurso. Nós tínhamos no grupo do WhatsApp 52 artistas de Presidente Venceslau. Fazíamos reuniões esporadicamente através da plataforma Zoom ou do Meet. Porém, a secretária de Educação, a ex-secretária, a senhora Dayana, não admitia a participação popular, não admitia a opinião dos artistas, não admitia que nós pudéssemos realmente cumprir aquilo que determinava a lei. Afinal de contas, a Lei Aldir Blanc ela foi criada para auxiliar os artistas e os trabalhadores da cultura. Nossa cidade não tinha cadastramento de artistas, não tinha mapeamento, não tinha um Conselho Municipal de Educação ativo, não tinha nem plano de cultura, ou seja, não tinha nada. Então, era o momento de se iniciar esses trabalhos e a gente conseguir fazer isso de forma mais democrática. Porém, não tivemos condições de fazer isso. A senhora Andrea Previtali chegou a procurar a secretária de Educação e se ofereceu a participar do comitê de organização. Foi quando eu, inicialmente, comecei a participar. Nós fomos para uma reunião na Secretaria de Educação e Cultura, se não estou enganado, dia 14 de julho. E, naquele dia, eles iam criar uma comissão, que seria esse comitê. Porém, a secretária Dayana Belaz ofendeu muito a Andrea, a ponto de exaltar a voz, de humilhar, enfim, levar para o lado pessoal, e virou uma briga mesmo, de modo que eu comecei a passar mal, me deu dor de cabeça, e eu disse, ou vocês parem de brigar, ou eu vou me retirar, porque ficou uma situação constrangedora e muito horrível. E a partir daquele dia, a Andrea, nós estávamos presentes, eu, a Andrea, o chefe de cultura, o Abel Bonifácio, a Denise, que ainda é diretora do conservatório, Jefferson, do Instituto do Jefinho Batera, e Kelly da Mata, que foi quem iniciou a reunião. Naquele dia, a reunião não teve sucesso, não foi proveitosa, eu me ausentei, e a Andrea, já nervosa, visivelmente abalada, porque foi muito humilhada, ela fotografou a ata que entregaram para o Jefinho. Na época, ele era presidente do Conselho de Cultura. E ele falou, olha, cuidado com o que você vai fazer com isso. E ela fotografou aquilo e depois me mandou. Eu percebi que as atas tinham sido falsificadas. Muitas atas não tinham a assinatura das pessoas que faziam parte desse conselho. Havia apenas as assinaturas das pessoas que a Dayana pediu para assinar, em geral, pessoas que tinham cargo comissionado da secretaria ou que tinham um vínculo de amizade com ela e a senhora Kelly da Mata. Inconformada com o que aconteceu com a Andrea, eu fui para a delegacia fazer um boletim de ocorrência.
Foi por esse motivo, exclusivamente, que eu procurei a Delegacia Civil. Falei, André, me manda esses prints e eu vou lá fazer um boletim de ocorrência. Entrei em contato com o Jefferson pelo WhatsApp e ele disse que me mandaria a ata do conselho e acabou me mandando. Só que a ata que ele me mandou era diferente da ata que a Andréia tinha fotografado. Eu falei, bom, alguma coisa está errada. Não, é impossível existir uma reunião com 2 atas. O presidente tem uma ata e entrega um livro-ata com outras atas e sem assinaturas, inclusive sem assinatura do Jefferson. Eu achei muito estranho e fui para a delegacia. Demoraram para me atender, não queriam fazer o boletim de ocorrência. Eu fiquei mais ou menos umas 3 ou 4 horas lá fora esperando e disse, não saio daqui enquanto não fizer um boletim de ocorrência. Cheguei a ligar para algumas delegacias, porque falaram que não era lá e que tinha que procurar, enfim, aquelas coisas burocráticas de delegacia civil quando não quer fazer boletim de ocorrência de algum assunto. Mesmo assim, permaneci e só saí de lá depois do boletim realizado. Aí eu fui depor na CPJ. Depois a Andréia também foi. E essa investigação não foi encerrada. Semana passada eu entrei no site do Ministério Público e eu vi que ainda está em andamento. No ano passado eu pedi vistas e uma cópia do inquérito. Demoraram mais de 30 dias e não tinham sido instaurado o inquérito ainda. Eu mandei um ofício para o delegado pedindo que fosse instaurado. E se não fosse, ele teria que justificar o motivo, que afinal de contas nós tínhamos indícios de que havia acontecido o crime de falsidade ideológica. O chefe de cultura, o Abel, tinha me dito que as atas foram redigidas pela Kelly da Mata. Nas atas constava o nome dele, como se ele tivesse participado da reunião, e ele disse que não tinha participado, e eu ainda perguntei pelo WhatsApp, você não assinou as atas? Como que você participou da reunião? Você estava lá ou não estava? Não participei, não assinei ata e não vou assinar. As conversas do WhatsApp do Abel eu anexei na delegacia, no inquérito, e assim como todas as outras provas que eu tinha no momento. Então, eu sabia que, de fato, havia acontecido esse crime de falsidade ideológica, as atas tinham sido falsificadas. Eu só não podia dizer quem. Então, eu não acusei ninguém, eu pedi que apurasse e que a pessoa fosse punida. Nesse período, criaram a comissão de organização dessa lei Aldir Blanc e eu não tive mais contato com o pessoal da secretaria. Quem ficou responsável em fazer o projeto foi a Kelly da Mata, que era a diretora de planejamento. Nós, artistas, não participamos em nenhum momento. Então, a lei, na verdade, não foi cumprida como deveria. O projeto foi reprovado várias vezes. O recurso chegou e nós estávamos desesperados, porque, afinal de contas, nosso município nunca teve tanto recurso para essa finalidade. Era o momento de nos organizarmos, e o momento de realmente fazer o que deveria ter sido feito, que era ajudar os artistas e os espaços. Porém, a secretária da Educação, ela era extremamente autoritária, não respondia a ofícios, não respondia a e-mails e não recebia os artistas. Prevendo que seríamos prejudicados, nós, desse grupo virtual que a Andréia criou, procuramos o Ministério Público e fizemos uma representação. Nosso sonho era que o promotor tirasse a senhora Dayana da presidência dessa comissão, para que a gente pudesse realmente fazer o recurso chegar em quem tinha direito. Porém, ele não fez isso. Vocês sabem que os prazos do judiciário são meio longos, 15 dias para se manifestar, mais 15 para não sei, enfim. E o tempo foi passando, existia prazo para que esses editais fossem publicados. Nós estávamos já achando que o dinheiro seria devolvido. Então, quando soltaram o primeiro edital, foi feito de última hora, copiaram esse edital de algum município. As pessoas que faziam parte da comissão não têm
entendimento de editais, não participam de nada da cultura. Nosso município está cadastrado no Sistema Nacional de Cultura desde 2014, mas não tem nenhuma lei. Nós não temos Fundo Municipal de Cultura, nós não temos Conselho de Política Pública Cultural, que já deveria existir desde 2011, segundo a lei federal. Nós não tínhamos nenhum tipo de conferência popular de cultura, nem fórum. O Conselho de Educação ou de Cultura, que é de 98, da gestão do Catarino, não era ativo, não realizava nenhum tipo de fiscalização. E, por surpresa nossa, o prefeito Jorge Duran tinha publicado um decreto com o nome das pessoas que eram do Conselho Municipal de Cultura. Analisando esse decreto, eu percebi que constava o nome, por exemplo, da Denise, diretora do conservatório, de uma época em que ela não era diretora. Então, ela estava representando uma escola, que é o conservatório, sendo que ela não era diretora. Então, até o decreto estava errado. Todas essas informações eu levava para a delegacia. Quando a secretária de Educação foi depor, ela mentiu na delegacia, ela teve acesso aos documentos que eu tinha entregue, fez uma nova ata, enfim, trocando o nome de pessoas que já não estavam mais em Venceslau, de pessoas que não faziam, enfim, aquela coisa toda muito desorganizada. Foi procurar o promotor Rodrigo Melgarejo, na época, junto com a Kelly da Mata, e convenceu o promotor de que não havia cometido nenhum ato ilegal. O promotor arquivou a nossa representação e me deu um prazo para... Como fala? Tem um termo. Para não é contestar. Recorrer. E eu fui falar com ele pessoalmente. O inquérito tinha mais de 500 páginas. Cheguei a fotografar algumas páginas. Até pensei em recorrer, mas ele disse, já estou convencido, não vou mudar de ideia. E eu não fui perder meu tempo. Afinal de contas, estudar uma lei federal, decreto... enfim, eu não sou da área, então é um trabalho muito grande você recorrer. E fui ler a lei de improbidade administrativa, porque foram os artigos que ele citou. Entendo que realmente ocorreu isso, mas não perdi meu tempo. O tempo já estava final do ano, não quis realmente perder tempo. Imaginando que a Daiana Belas, secretária de Educação, fosse me punir e não fosse pagar o meu subsídio de R$ 9.000, o que eu fiz? Eu me cadastrei pelo Estado de São Paulo, porque o Rodrigo Melgarejo disse que nós tínhamos questionado que não tinha cadastro municipal, que não tinha divulgação, que ninguém tinha feito nenhum comunicado oficial, os artistas não estavam sabendo desse recurso. Só sabia do recurso quem a Kelly e a Daiana divulgavam. Nesse período, recebi um áudio do Guilherme Palácios dizendo que o Jorge Duran tinha prometido verba da Lei Aldir Blanc para ele se apresentar em Venceslau. Então, aquele vídeo que eles postaram juntos, como se o Venceslau estivesse apoiando o circo, foi uma farsa, na minha opinião. Porque, na verdade, ele prometeu uma verba que nem tinha chegado. Entendo que o circo não tinha direito de receber esse recurso, porque ele é circo de lona, não é do município. Os R$ 298 mil foi destinado para artistas e trabalhadores da cultura de Presidente Venceslau. O Estado de São Paulo premiou circos de lona de uma outra forma. Porém, antes mesmo dos editais serem lançados, o Jorge Duran tinha prometido, porque o próprio Guilherme Palácios disse isso, em áudio divulgado em um grupo do WhatsApp. Mesmo assim, o Dr. Rodrigo Melgarejo entendeu que não era ilícito. Ele falou, olha, você vai ser a chefe da cultura, de repente você precisa fazer a mesma coisa. Não é o ideal, mas pode acontecer. Eu digo, não vou fazer isso. Eu acho que não é só uma coisa imoral. Para mim, é crime.
É um desvio de verba. Eu entendo assim, pode ser que não. Enfim, não estou aqui para falar de lei. Eu estou falando da minha opinião. E ele falou, você vai perceber que na prática não é bem assim. Tudo bem. Então, quando eu perceber, é uma outra coisa. Aí eu decido se refaço mesmo, se não faço, enfim. Aí eu tomo outras providências. Mas dificilmente faria isso. Porque nós tínhamos condições de realmente fazer um trabalho organizado, com publicidade, com organização, com mapeamento. A Andréia se propôs a fazer tudo isso. Ela tinha conhecimento para isso. Eu não tinha. O que eu sei, eu aprendi com ela. Nos conhecemos em virtude da Lei Aldir Blanc. Acompanhei muito pouco o trabalho dela antes desse período. E quando lançaram o primeiro edital para inciso 3, eles colocaram diversos prêmios sem ao menos saber se tinha demanda para aquilo. Tanto que colocaram lá R$3.000 para escritores, publicação de livros, mesmo com uma academia e com vários escritores que têm livros para publicar, só uma pessoa se inscreveu, que foi a academia. Dois prêmios de R$3.000, não teve pessoa interessada porque não soube. Então, não foi divulgado, não tinha esse mapeamento que é necessário. Assim como outros também. Ou seja, sobrou muito dinheiro. As pessoas que participaram, eu não acompanhei, meu interesse não era esse, eu não tinha acesso. Hoje, sim, eu tive acesso a muita coisa. Meu interesse era o inciso 2. O Dr. Rodrigo Melgarejo tinha dito que... Aliás, a Daiana só abriu o cadastro municipal quando o Rodrigo Melgarejo notificou os nossos questionamentos, e ela correu e abriu o cadastro municipal. E aí... foi quando eu me inscrevi no Estado para receber o recurso. E aí, acho que foi em outubro que eu me inscrevi, dia 28 de outubro. Não, ou antes, não me lembro. E a minha inscrição, o Estado não pagou, porque disse que era dever do município. Então, eles me responderam que... eu me inscrevi pelo CNPJ, eu realmente tenho uma editora de livros. O ano passado, eu lancei apenas um livro, que foi do senhor Inocêncio Herbella, em março. Depois disso, não fiz outros livros. Aliás, tem um para lançar, que vou lançar nessa semana, provavelmente, mas que poderia ter sido feito ano passado. E o Estado disse que era dever do município validar a minha inscrição e fazer o pagamento. Eu imagino que, por uma questão pessoal, porque eu fui à delegacia, ela não fez isso. Até hoje, meu cadastro não foi validado. Conversando com o senhor Rodrigo Melgarejo, ele disse que eu poderia protocolar uma nova representação para ele analisar o meu caso separadamente, tendo em vista que, como gestora e secretária, ela deveria cumprir os princípios legais, né? Não poderia levar para o lado pessoal. Porém, não, eu já estava desanimada com o que ele tinha dito, não fui atrás, deixei. E... nesse mesmo período, uma cantora que eu não conhecia, conheci pelo WhatsApp desse grupo, Thaís Almeida, disse que ofereceram para ela, antes dos editais, R$3.000, mas ela tinha que pagar R$1.500 para alguém. Ela não citou o nome. Eu disse, olha, não é bem isso não, o dinheiro é para você. Aí ela falou, mas acho que é para pagar um DVD, enfim. Falei, não aceite, o dinheiro é para você, não existe isso na lei federal. Então, tanto que ela chegou a assinar nossa representação ao Melgarejo. O edital do inciso 2, as lives não foram bem divulgadas, porque no edital dizia que tinha que ser divulgado no canal oficial da prefeitura, não foi. Criaram um canal que não teve que o público não teve acesso. Foi feito um trabalho não profissional, de fundo de quintal, desculpa o termo. Ou seja, tanto dinheiro para uma coisa tão mal feita. Deixa eu só perguntar um negócio para a senhora, sobre isso que a senhora acabou de citar. Essa live de fundo de quintal, segundo informação de um depoente que antecedeu a senhora, foi promovida por um senhor chamado Marcos Fabrício. E foi feita com alguns cantores que, segundo este depoente, ele fez uma prestação de serviço cobrando 50% dos valores recebidos.
A senhora tem conhecimento se essa live de fundo de quintal foi divulgada, foi publicada em alguma rede, Facebook, YouTube, qualquer coisa desse tipo? Tenho. Eles criaram, quando digo eles, não sei quem, se foi a secretaria ou se foi esse senhor Marcos Fabrício, criou um Facebook da Lei Aldir Blanc, algo assim, e divulgaram nesse perfil. Parece que a live foi gravada na casa dele, inclusive. Eu não sabia qual era a relação que ele tinha com a Secretaria de Educação, porque ele não é funcionário público, ele não é artista, ele não é produtor, e ainda que fosse, produtores não têm direito a esse recurso. O recurso é para trabalhadores da cultura e espaços culturais. Aliás, o governo federal, na última instrução normativa, coloca lá quais são os tipos de espaços que eles reconhecem como espaço cultural. Então, não é qualquer pessoa que canta ou que faz qualquer coisinha aí que pode falar, eu tenho um espaço cultural. E ainda que tivesse, o recurso é para aquele que vive do seu espaço. Então, eu não acompanhei, realmente não acompanhei. Porém, o que aconteceu? O último edital foi feito em dezembro, com 3 dias apenas para inscrição, incluindo o Natal, muito mal organizado. Eu fiquei mandando ofícios para a secretária para saber se ela ia validar o meu cadastro estadual, ela não respondeu. Respondeu depois do prazo, dizendo que eu deveria ter feito o cadastro municipal e ido lá me inscrever, mas já não dava mais tempo. Conclusão, de todos que estavam inscritos, eu fui a única que não recebeu o recurso, fora aqueles que também não sabiam desse direito. Porém, o que ninguém esperava, inclusive nem eu, é que eu fosse ser nomeada chefe do setor de cultura esse ano. Ainda em dezembro, procurei a delegacia, antes de falar desse ano, e li os depoimentos das pessoas que foram depor, do senhor Abel, da Kelly da Mata, da Dayana, e eu percebi, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento vai perceber que, se ler os depoimentos deles na delegacia, dá para ver que foi uma coisa combinada. O senhor Abel, por exemplo, que tinha áudios, que tinha prints, que tinha, inclusive, saído da comissão quando soube que o Melgarejo estava investigando, na delegacia, ele que poderia dar maiores informações, até porque lá constava um print dele dizendo foi a Kelly quem fez as atas, então, na verdade, ele que acusou a Kelly. Ele disse que a Dayana não agiu de má fé, um depoimento bem ensaiado. Primeiro que eu já acho que ele cometeu uma infração administrativa, porque nós temos nosso estatuto que diz que quando temos conhecimento de algo ilícito, nós temos o dever de denunciar. Ele não denunciou, ele foi conivente, porque ele queria se manter no cargo. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele tinha áudios, inclusive, da Dayana brigando com ele, porque ele me mostrava. Eu acredito que ele já tenha até apagado esses áudios, mas os prints da conversa dele comigo está na delegacia ainda. Então, se ele fala Kelly quem fez, ele deveria, no mínimo, ter dito realmente não foi eu que fiz, foi a Kelly da Mata, por esse motivo. Enfim, não foi o que ele fez. Tentou inocentar ou fazer com que arquivassem esse inquérito. Portanto, o que eles não esperavam é que, quando eu cheguei na Secretaria de Educação, como chefe do setor de cultura, eu tive acesso a essas atas, porque eu deveria fazer a nova eleição do Conselho Municipal de Educação, de Cultura. E aí eu percebi que a ata que a Dayana disse que não era válida estava na mesma ata que ela tinha refeito depois uma outra. Enfim, são criminosos. Não sei quem fez, quem redigiu, mas tenho plena certeza absoluta de que as atas do Conselho foram falsificadas, foram escritas depois, para não punir ninguém, para tentar, enfim. Não sei qual foi o objetivo dessas pessoas. Dá uma arredondada na coisa. Eles não esperavam que fosse cair nas minhas mãos. A senhora disse que teve acesso a toda a documentação da Aldir Blanc. A senhora encontrou, ali analisando, algum plágio de projeto, alguma coisa que mostrasse que houve algum direcionamento para
pessoa X ou Y? Teve alguma coisa desse tipo na documentação? E que foi feito a uma mão só todos os projetos? Olha, como chefe do setor de cultura, eu fiquei responsável por receber as prestações de contas dos espaços culturais. Então, assim que assumi, eu e o secretário, nós reunimos essas pessoas, que são 13, eram 13, uma pessoa devolveu o dinheiro, e passamos as informações, mas eu não tinha nenhum conhecimento ou nenhuma prova de que havia algo ilícito ou ilegal, até porque existia uma comissão que era formada por outro funcionário, que era o Dantas, não sei o nome dele, sei o sobrenome, o Pepeu, ex-chefe de cultura, e o Vinícius, não, Barbedo, como que ele chama? É Vinícius? Vinícius Barbedo. Eu sempre admirei essas pessoas e achei que essas pessoas eram idôneas e que não fariam nada ilícito. Porém, quando eu analiso os documentos, eu vejo que realmente não foram corretos. Aí você pode me perguntar, quem não foi? Não sei, porque eu não sei quem realmente fazia ali. O que eu percebo, olhando os documentos, é que não havia organização. Se você pegar a ata que criou o edital do inciso 2, tem 3 assinaturas apenas. Maria Tereza Chirasso, Neuza Ângelo de alguma coisa, que inclusive foi uma senhora que se inscreveu para receber o recurso e foi negado, dizendo que ela não tinha um cadastro municipal. E uma outra pessoa, a Kelly, se eu não estou enganada. Nem a secretária participou. Aliás, tem atas que que ela saiu sem assinar. Então a desorganização é muito grande. Como que eu ia receber prestação de contas dos espaços culturais sem saber como isso tinha sido feito? Fui dar uma olhada. Principalmente porque a minha intenção era mover uma ação contra a secretária por danos materiais, porque eu tinha sido prejudicada. Nesse período, vendo pouquíssimas coisas, porque eu não tive acesso a tudo, eu percebi que um dos projetos, o projeto do Mercado da Cidade, que tinha sido contemplado com R$ 9.000 no nome da senhora Ana Paula Braga, foi escrito pela Maria Tereza. E foi uma decepção ter certeza de que a Maria Tereza, fazendo parte da comissão, tinha escrito um projeto usando o nome de uma outra pessoa para receber o recurso. Decepção porque são pessoas que a gente admira, vê como exemplo. Fiquei decepcionada, chamei a Ana Paula e falei, olha, documentalmente você tem o direito porque está no seu nome, caiu na sua conta. Mas se não foi você quem fez o projeto, eu entendo que é imoral, que você deveria devolver o dinheiro. A Ana Paula, muito justa, muito honesta, muito, enfim, devolveu. Não quis saber do recurso. Foi prejudicada porque ela tem um ateliê de artes, de artesanato, ela poderia ter sido contemplada com o dinheiro, o recurso para ela mesma, mas ela devolveu os R$ 9.000. Quando os artistas, os representantes de espaços, começaram a mandar as prestações de contas, eu percebi que eles nem conheciam sequer o edital, porque os projetos eram todos mal elaborados, apenas, tem alguns que são bem feitos, mas assim, a maioria foi mal feito. E eu comecei a me interessar pelos documentos. Peguei as inscrições, peguei as contrapartidas. E realmente existe plágio. Tem um senhor chamado João Pereira, que inclusive no cadastro municipal ele colocou o nome José. O cara nem sequer escreveu o nome certo. Não sei se foi ele quem fez. Ele recebeu R$ 12.000 porque fazia o nosso baile. O dinheiro não é para produtor de eventos. Se você pegar a lei federal lá, não está escrito produtor de evento. E além disso, o projeto dele está idêntico, inclusive com o mesmo erro de português, escrevendo escola pública, escrevendo públicas, está idêntico ao projeto do Mivaldo Rodrigues, Hamilton e Sandy. Então, alguém fez esse projeto, não sei quem,
Dizem que foi o Marquinhos, eu não posso ter certeza, porque eu teria que provar e eu não tenho nem áudio e nem mais informalmente me disseram isso. Ou seja, então não foi o seu João. O edital diz que plágio não pode receber. Não sei por qual motivo a comissão, que era presidida pelo Dantas, não percebeu isso, sendo que nas inscrições os demais não conseguiram recurso, mas se você pegar as inscrições, você vai ver que é o mesmo projeto. Mal elaborado, não está de acordo com o edital e eu entendo que esse senhor tem que devolver o dinheiro. Ele não prestou contas ainda. Ele disse, inclusive, que mudaria de cidade. E eu disse, o senhor pode mudar de cidade, mas o senhor tem que devolver o dinheiro. E aí fui percebendo outras coisas, outras contradições. Por exemplo, acho que é Fernando Freitas, ele colocou lá no cadastro que ele dá aula de música de câmara. Eu não sei o que é isso. Aliás, não sabia. Aí na reunião eu pergunto, Fernando, o que é música de câmara? Ele não soube me responder. No dia seguinte, ele mandou no meu WhatsApp o que era música de câmara e esqueceu de apagar a Wikipédia. Então, isso aí essa conversa não está apagada. Falei, gente, então ele não dá aula de música. A senhora guardou essa conversa? Eu não apaguei nada. Eu criei um grupo dos artistas, dos espaços, eu não apaguei nenhuma conversa. E sempre tomo muito cuidado quando vou escrever lá, porque eu imagino que eles podem espalhar áudios meus, eu imagino que eles podem fazer print. E eu não tenho interesse em prejudicar ninguém, mas também não tenho interesse em favorecer ninguém. E há nesse grupo muitas orientações. Gente, por favor, não cometam crime, sejam honestos. Nós já permitimos, quando eu digo nós, estou dizendo eu e o secretário de Educação, que vocês prestassem contas de 9 meses, a partir de quando foi o estado de calamidade. Isso não é ilegal, a lei federal permite. Então, eu e o secretário temos sido muito honestos e, ao mesmo tempo, justos, né? Ele também não tinha conhecimento, porque o secretário não fazia parte. Tudo que ele sabe é aquilo que eu conto. E, inclusive, semana passada, nós nos reunimos, ele teve acesso a todas essas informações e nós decidimos criar um comitê de fiscalização. Eu não vou fazer parte desse comitê e nem ele, para não dar a impressão de que eu e ele estamos tentando prejudicar alguém. E nós vamos solicitar que essa comissão fiscalize. Chame esse senhor Fernando. Fernando, dá uma aula de música de câmara, por favor. Porque eu já sei que música de câmara tem que entender de soneto, quarteto, coisas que nem eu sei. Obviamente, eu acredito, é uma suposição, que ele não vai saber. Se ele não sabe, ele mentiu. Se ele mentiu, ele cometeu um crime, é o artigo 299 do Código Penal. Nicole, a senhora disse no começo que os espaços culturais do inciso 2, para receber, a pessoa precisa depender daquele espaço cultural para a sua própria existência. Se a pessoa tiver, então, um outro emprego ou uma outra fonte de renda, ela não faria jus a esse recebimento, correto? Na verdade, o que acontece? A Lei Aldir Blanc é uma lei muito simples e que dá muita autonomia ao gestor. Se vocês pegarem no portal do Sistema Nacional de Cultura, lá tem várias perguntas a respeito né, quem faz jus. E lá diz que não há vedação na lei, depende dos critérios do gestor. Então, se o gestor entender, por exemplo, que um funcionário público, vou citar o caso de um funcionário que tentou receber o recurso, que é o do conservatório, o Vanali. Se entenderem que, aliás, dificilmente você vai ver em Venceslau alguém que vive só da cultura. Sim. Então, todos têm outra profissão. Mas, no caso do Vanali, ele tentou participar, porque ele trabalha no conservatório e ele também complementa a renda com música. Não sei se ele dá aula ou se ele canta fora, enfim. Ele não conseguiu, porque um dos critérios era que quem era lotado na Secretaria de Educação e Cultura não tinha direito a receber o recurso do inciso 3. Do inciso 2, a orientação do Sistema Nacional de Cultura é que não há vedação na lei, é a gestora quem decide. Só que, para ela decidir isso, ela tem que debater com os artistas, com a comissão e constar em ata. Isso não existe em ata. Quando eu digo isso, eu me recordo do Evandro Mazzini, que é o que está dando um certo comentário, porque o Evandro é funcionário público,
e questionaram se ele tinha direito. Eu soube, inclusive, na semana passada, que na penitenciária pediram informações para a secretária de administração, para a Sivalda, a respeito disso. E ela me chamou para explicar. Eu disse, Sivalda, não há vedação na lei, pelo menos na federal. A Dayana poderia sim premiar o Evandro se ele estivesse de acordo com os critérios federais e os critérios dela. Qual é o erro aí nesse caso? E por que eu sei disso? Porque eu sou funcionária pública e tenho uma editora. E o Estado já tinha me orientado que eu poderia me inscrever, então, mas não recebi o recurso. O Evandro se enquadraria na mesma situação, exceto se o Estatuto do Servidor Estadual permitir. Eu não conheço. Pelo que li no documento da penitenciária, não permite. Tanto que no PROAC, funcionários públicos podem participar do PROAC estadual, mas funcionário do Estado não pode. A senhora viu o projeto do Evandro em específico? Eu vi todos os projetos minuciosamente. Qual que era o projeto do Evandro, a senhora se Ele recorda? escreveu um Instituto de Música da Igreja Católica. E a contrapartida dele, ou do projeto, seria bolsas de estudos. Bom, eu achei muito estranho que ele tenha recebido o maior recurso, que é um pouco mais de 16 mil, 163. sendo que, na pontuação que a secretária criou no edital, deveria apresentar despesas com energia, conta de água, conta de aluguel. Esse instituto funciona na Igreja Católica, quem paga as despesas é a igreja. Ele anexou nesse documento uma conta de energia de R$ 1.500, mas não é ele quem paga essa conta. Ele anexou o contrato de aluguel do espaço? O contrato não anexou e eu pedi o contrato na prestação de contas, porque eu disse, por que eu percebi? Que muitas pessoas falaram que pagavam IPTU, mas não estava em contrato. E o que eu percebi, mas não posso provar, infelizmente, é que, como eles tiveram um tempo aí, muito tempo, fizeram um contrato posteriormente, que não tem como você provar que foi. Mas a gente imagina algumas coisas nesse sentido. Mas o Evandro apresentou o contrato? Não, ele nem prestou conta ainda, não conversei com ele pessoalmente, ele não participa das reuniões, ele manda um representante que na última reunião não compareceu, disse que estava envolvido com um evento da igreja, e além disso, a lei não permite que igreja ou qualquer projeto vinculado à igreja receba esse recurso, não é para isso. A única religião que pode receber esse recurso é de matriz africana, porque consta na lei, porque aí é uma questão cultural e é uma outra história. Permitir que a Igreja Católica ou esse instituto receba esse dinheiro seria o mesmo que permitir que outras igrejas, inclusive cristãs, evangélicas, enfim, messiânica, a minha igreja messiânica tem projetos de cultura, também recebessem, não pode. Então eu entendo que ele também vai ter que devolver dinheiro. Não só ele, tem mais gente. Tem muita gente que está com recurso de forma indevida, no meu entendimento. Mas aí tem que ser feito um estudo mais elaborado, né? Como eu disse, eu não tenho conhecimento de direito. O senhor Fernando é professor de sopro do Projeto Guri? É essa a pessoa, a senhora se refere? Não tenho certeza. Eu imagino que não. Não. Esse Fernando é Fernando Freitas. Ele trabalha com uma outra atividade, porque na última reunião ele disse, olha, por causa da pandemia eu não estou mais trabalhando com o que eu já fazia antes. Já arrumei outro emprego, quando nós dissemos que a gente fiscalizaria. E aí eu tive problema com outro também, chamado Jefferson, que é conhecido como Jefinho do teclado. Eu falei assim, olha, moço, o senhor colocou lá no seu Facebook que você é barbeiro de profissão e que canta nas horas vagas. Como que você recebeu o recurso como espaço cultural? Ele justificou que dava aula, literalmente, aquela coisa toda. Esse seria o seu Jefferson Silva dos Santos? Se for o que mora na João Pessoa, sim. Jefinho... Castro Alves 562. Não, esse aí é o Jefinho Batera. Esse realmente então tem é o seu Jefferson Francisco de Oliveira. Isso. Esse aí, recentemente, entrando no portal de transparência, aí eu percebi que ele recebeu já o recurso de R$ 1.500 como músico, porque ele não canta, ele toca, e recebeu como espaço cultural. Os dois recursos pelo CPF
Ele tem CNPJ? Tem, porque eu pedi para todos me mandarem para saber quem realmente... Qual era o meu interesse nisso? Não é investigar quem está certo ou quem está errado. Meu interesse é fazer a coisa funcionar a partir de agora. Porque nossa ideia é criar o Conselho de Política Pública Cultural. Vocês sabem que, em vídeo, a prefeita tinha prometido isso em campanha. Obviamente que foi por sugestão minha. E isso é uma necessidade do município. Nós estamos bem atrasados em relação aos demais municípios. Então, eu precisava fazer o cadastramento, o mapeamento. Inclusive, eu tinha conversado já com a Silvana, do financeiro, para já reservar uma verba do orçamento para o ano que vem, específica para fomento. E ela disse, é possível, mas quantos artistas nós temos? Onde você vai? E eu não tenho essas informações. Então, pode dizer. O senhor Abel desempenhava a mesma função que a senhora desempenha hoje? A mesma função, o mesmo cargo? Sim. Pedir à comissão aí, notificar o senhor Abel, convidar ele a ser convocado para vir depor nessa comissão. A dona Kelly da Mata é funcionária pública municipal? A Kelly da Mata é professora efetiva. Convocar também a senhora Kelly da Mata para vir depor nessa comissão. O senhor Dantas, que eu não sei o nome dele, certo? Francisco Dantas. O senhor Abel, qual é o nome completo do senhor Abel? Estevão Bonifácio Martins. E também eu queria ouvir o senhor Pepeu, que ele fazia parte da comissão, não é? Quem eram os três que decidiam da comissão? O senhor Dantas, o Pepeu e o Vinícius Barbedo. Essas três pessoas, nós precisamos ouvi-los. Continuando, senhora Nicole, no projeto, vou voltar a falar um pouquinho o projeto lá da igreja. Era na CNPJ ou CPF que ele apresentou para recebimento? A senhora lembra? Se não estou enganado, a CNPJ. CNPJ? Só que o recurso foi pago pelo CPF, eu não sei qual foi o critério. O que eu soube, inclusive, a Andréia Previtali, que se inscreveu por CNPJ, recebeu o recurso pelo CPF. E ela achou estranho. Uhum. Todos receberam por CPF, e aí foi uma decisão, provavelmente, da secretária do financeiro ou dessa comissão, e eu não sei o motivo. O que eu sei, e que é muito estranho, eu quero deixar registrado, é que ontem, um outro artista chamado Daniel mandou um recado no Facebook e disse assim, quero saber quando vai ter novos editais da Lei Aldir Blanc. Aliás, eu vou falar. Eles não sabem nem falar o nome do Aldir Blanc, eles escrevem Blanc, enfim. Não sabem nem quem foi Aldir Blanc. Mas não é culpa deles, é culpa nossa, enquanto administração, que não informa essas pessoas, tá? Eu falei, olha, terça-feira será votado o veto, né? O Bolsonaro vetou o uso do recurso remanescente. Nós temos, acho que, R$52 mil. A Silvana já reuniu os espaços, já explicou. Esse dinheiro está guardado. Assim que for autorizado, nós vamos fazer os novos editais. E ele me fez essa pergunta. Aí ele ainda colocou assim, estou sabendo que o Marquinhos roubou a gente. Eu não ia afirmar isso em Facebook. Eu respondi, quem falou isso? E aí ele não respondeu, e depois eu perguntei, a prefeitura pagou para você os R$3 mil? Ele disse, não. O Marquinhos disse que não dava para depositar na minha conta. Foi ele quem me levou o dinheiro. Diante dessas informações, porque o Moisés, que se eu não estou enganado foi quem saiu daqui, num dia de domingo, me mandou um monte de áudios no meu WhatsApp, perguntando a mesma coisa, e ele falou, porque eu preciso de dinheiro e eu ganhei R$1.500 no ano passado. Eu falei, mas quem que te pagou? Ele disse, o Marquinhos. Aí eu perguntei ainda, foi a prefeitura quem fez a transferência do recurso? Não, ele levou o dinheiro na minha casa. O que eu percebi com isso? No portal de transparência não consta, eu não achei nada no nome do senhor Marcos Fabrício. Não entendo por qual motivo pagaram para ele, e ele foi pagar o artista, porque eu, sinceramente, vou dizer uma coisa. Se a prefeitura pagasse os R$3 mil na conta do Moisés, o Moisés pegasse R$1.500 e fosse levar para o Marquinhos, problema dele, que tinha um direito e combinou por fora, eu não acho que isso seria crime. Não acho que seria ilegal. Ficaria triste por ele ser mal informado. Mas
O Marquinhos pegar o dinheiro e levar para ele em espécie, na residência dele, é no mínimo estranho. Eu acho não, tenho certeza que foi um desvio de verba, aliás, foi desvio. Em virtude disso, e cumprindo o meu dever de funcionária pública, eu entrei em contato com a Civalda. Falei, Civalda, aí eu quero que você investigue isso, porque se o Marquinhos recebeu o dinheiro, recebeu no nome de alguém, e quem é culpado por isso? Daiana, Edson Aleixo e a comissão. Seria impossível esse menino, esse senhor, enfim, receber qualquer recurso federal através do município sem que ninguém soubesse. Eu não entendo como isso foi feito. A Silvana, do financeiro, disse, provavelmente há um laranja. Se há um laranja, eu vou mais além. Então, a gente está diante de uma formação de quadrilha. É grave o que está acontecendo, muito grave, porque nós temos aí 10 ou mais cantores que foram enganados, que receberam metade do recurso, e nós não sabemos ao certo quem está por trás disso tudo. Mas seria impossível o Marquinhos ter acesso a esse dinheiro sem o conhecimento do Edson Aleixo, que é funcionário público, da Daiana, que é funcionária pública, e do senhor Dantas, que é funcionário público. Momento oportuno, convidar a dona Simvalda também para que esteja comparecendo a essa comissão. Eu estou satisfeito. Tá. Muito. Bom dia. A senhora falou que as prestações de conta vão ser feitas até o final do mês de junho agora. Sim. Certo? E faltam... Parece que uma prestação de contas só foi apresentada. Não, foram apresentadas a prestação de contas da Andréa Previtali, da Maria Taide, que é a avó da Andréia, do Jefferson lá do Instituto de Bateria, do Sadal. Deixa eu ver se tem mais alguém. Que eu me lembro essas pessoas. E todas essas prestações de contas estão a contento? Estão certas? Estão. Em princípio, sim, não percebi nada de irregular. Nós criamos algumas regras para que eles seguissem. Nós, quando eu digo nós, estou me referindo ao secretário. E nós falamos assim para eles, olha, vamos querer cópia do contrato de aluguel, os recibos todos assinados, xerox das contas de energia. Então, essas pessoas realmente fizeram isso. Eu averiguei, nós vamos mandar depois para um contador. Mas não há nada de ilegal nesse sentido. Esses aí estão corretos. Certo. E voltando a falar do assunto do Evandro Mazini, a conta apresentada por ele foi tudo correto também? Tudo certo? O Mazini não apresentou ainda a prestação de contas. A senhora só falou que não apresentou exatamente. O Jefinho, que é barbeiro, não apresentou. Na verdade, ele apresentou, e aí eu fiquei com algumas dúvidas, porque quando ele pedia informações pelo WhatsApp, ele me mandou uma tabelinha manuscrita dizendo que pagou R$900 de IPTU, 90 por mês. E eu percebi, esse cara está mentindo, porque, afinal de contas, não são 10 meses. Nós permitimos prestar conta de 9. Então, ele não pagou esse valor. Depois, ele disse que mandou arrumar um violão esse ano com dinheiro da Aldir Blanc, mas não era permitido também. Então, ou seja, sobrou dinheiro. Porém, na prestação de contas, foi o que eu falei para os senhores. Ele conseguiu provar que realmente pagou esse IPTU, porque a locatária de onde ele mora, que é a senhora Laide, lá do Frango Tudo, assinou o recibo como se ele realmente pagasse esse valor. Eu falei para ele assim, olha, eu quero que você então me traga o carnê do IPTU. Não levou ainda. Então, o dele ainda falta pedir mais informações. Eu não posso afirmar se está completamente correto. Agora, o do Sadal não tem nenhum problema, foi pago pela empresa. A contrapartida do Sadal é muito boa para o município. O Jefferson da bateria também prestou todas as notas. E realmente houve uma dúvida, porque ele também recebeu 16 mil e alguma coisa, mas no edital constava esse valor. Então, eu entendo que ele recebeu o que era devido, de acordo com o critério da secretária, que era a gestora. Então, ela tinha essa autonomia. Jefferson da bateria está ok, Sadal está ok, Andréa Previtali perfeitamente ok, a da avó dela também, é uma senhora de 90 anos, que tem um espaço de umbanda. Quem é? Como é o nome da avó dela? Maria Taide. Maria Taide? É.
Ela tem um espaço de Umbanda, é isso? Tem, inclusive eu fui lá. Eu fui lá ver Mas se realmente isso não tinha. entra no religioso? Mas a Mas lei é federal permite religião de matriz africana. Tá? Ela é bem clara em relação a isso. Aí eu fui ver se realmente existia, porque eu imaginei uma senhora de 90 anos, será que realmente cuida desse espaço? Realmente existe o espaço, Tá certo. com todas as... Né, o culto, a religião dela existe. Ela atende as pessoas, enfim. A senhora tomou conhecimento do projeto do Romário? Não tive, porque assim, do inciso 3, que são todas aquelas lives, eu não tive acesso, porque eu estou cuidando da prestação de contas do inciso 2. Mas eu já peguei na secretaria e mandei diretamente para a Câmara as inscrições. Não cheguei a ler o que ele colocou lá. Então não posso informar a respeito disso. Ok. Quem foi designado a cuidar dessa parte mais artística aí, como o seu Romário Risselli? Não foi a senhora? Não, isso foi feito tudo ano passado. A Dayana... A verdade é assim, a Dayana fazia o que ela queria, então as pessoas... se vocês forem ler as atas, vocês vão perceber que nem todos participaram das reuniões, não havia organização. Ela decidia quem ia receber e o critério, enfim. Inclusive, tem ata lá que diz que pagou recurso para a pessoa que não tinha feito o cadastro municipal, mas que a comissão decidiu porque a pessoa é conhecida no município. E aí vocês vão perceber que tem outras pessoas que não receberam o recurso porque não tinham cadastro municipal. Então, essa senhora realmente cometeu muito crime. É crime, não tem outra palavra. Então, a senhora acha que... A senhora acha, não. Não é achismo, não. A dona Daiane fez essas atas à sua conveniência junto com o senhor Abel? Ele sabia de tudo porque ele participava das reuniões. E mais ainda, ele falava para mim, e quando eu dizia, olha... porque quando eu percebi que ele não assinou, que o nome dele constava no Conselho de Cultura, e que ele não tinha assinado a ata, eu falei, mas como que você é o secretário do Conselho? Pelo que eu entendo, quem redige a ata é o secretário e você não assinou a ata. Não participei de reunião, e não vou assinar. Então, ele ficou com medo. Só que ele sabia de tudo, ele foi acompanhando isso. Ele chegou a mandar alguns ofícios para a Dayana pedindo informações sobre a Lei Aldir Blanc, essas coisas todas. Só que ele foi conivente porque ele não queria perder o cargo. E quando pôde ser útil e ser sincero na delegacia, ele tentou protegê-la. Você percebe claramente. Eu acho que, inclusive, a última vez que eu falei com ele pelo WhatsApp, eu disse isso para ele. Olha, você mentiu na delegacia e eu espero que você seja punido. Eu, inclusive, pedi para abrir uma abertura de sindicância contra a Dayana, esses servidores, mas eles arquivaram. Não sei o motivo. Me explicaram e não me convenceu. Eu pedi esse ano. Deve ter na prefeitura cópia. Eu argumentei de forma muito clara, muito organizada. Mesmo assim, eles arquivaram. Então, seria interessante que alguém dessa comissão justificasse, porque, afinal de contas, Kelly é funcionária, Maria Tereza é funcionária, Dayana é funcionária, Abel é funcionário, Dantas é funcionário, quem mais? Todos esses nomes que eu já falei. Dessas pessoas aí que a senhora está relacionando aí e que trocou alguma informação ou alguma conversa, eu vou pedir à senhora que, por favor, forneça a essa comissão especial de investigação as conversas entre a senhora e o senhor Abel, da senhora e a senhora Daiane. Não, eu não tinha conversa com ela. Com ela, não. Nós não mas conversamos. com o senhor Abel, essa comissão precisa dessa conversa. Se a senhora puder fornecer, assim, espontaneamente, eu agradeço. Vocês podem ter acesso a essa conversa no inquérito da Delegacia Civil, que ainda está em andamento. Se eu não estiver enganada, eles me mandaram em PDF até quando o Abel e a Dayana foram depor. Depois não tive mais. Mas eles têm, porque eu anexei tudo lá. As conversas que eu tenho, que posso apresentar, é com esse artista Daniel, alguma coisa, que foi recente, que é de ontem. Os áudios do Moisés também, mas eu imagino que ele já tenha dito. E se tiver mais alguma coisa relacionada ao Abel sobre esse ano, eu também posso mostrar. Pedir a essa secretaria a cópia do inquérito da dona Nicole Bueno na delegacia. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora. A senhora pediu que se instaurasse um processo administrativo
contra esses funcionários este ano ou ano passado? Esse ano. Ah, esse ano. Esse ano. Porque eu entendo que funcionário público não pode fazer aquilo que quer. Eu entendo que uma ata é um documento oficial, deve ser registrada a verdade. Se a pessoa assinou uma ata, eu pedi para averiguar se as pessoas que assinaram a ata, por que assinaram uma ata que não tem assinatura de todos? Vocês participaram desse... Então, era dúvida minha. Lá consta, por exemplo, a assinatura da Cátia Galvão, que é mulher do Marco Aurélio, que é advogado. Por que a Cátia assinou uma ata se ela participou dessa reunião? Enfim, eram dúvidas minhas e eu não sei por que eles arquivaram. A senhora tem quantos anos de prefeitura? 16 anos de carreira. 16 anos que é Isso. funcionária pública. Então, já passou por várias administrações, já viu bastante coisa. Dentro do entendimento da senhora, qual era o conhecimento do prefeito Duran a respeito disso tudo? O Duran assinava tudo com a Daiana, então eu imagino que ele sabia de tudo. Não tem como alguém assinar um documento, publicar um decreto sem ter lido. Agora, eu imagino que as decisões realmente eram tomadas pela secretária Daiana. Então, aquilo que ela decidia, o Duran concordava. Não tem como ela tomar uma decisão sozinha, e então todos esses atos ele concordou, obviamente. Inclusive o decreto ele publicou, e o decreto é uma inverdade. Se você pegar as pessoas que faziam parte desse decreto, para começar, publicaram 2 decretos no mesmo dia, nomeando a comissão do Conselho Municipal de Cultura de 17, 19, 20, sabe, bem, enfim, tudo irregular. Isso está na delegacia. Olha, o objetivo dessa comissão realmente é pôr em pratos limpos tudo o que aconteceu. O que deixa claro aqui para nós, e eu acredito que para a senhora também, é que houve, no mínimo, a conivência da secretária Daiane Velasco. E eu chego eu não vou fazer juízo disso, mas eu chego à impressão que houve uma contrapartida dos próprios artistas para a secretária, dessa pecúnia que recebeu. A senhora não tem essa impressão? Informalmente, eu estive na casa da Andréia Previtali e eu cheguei a comentar com ela: Andréia, por qual motivo alguém permitiria que o Marcos Fabrício ficasse com 15 mil reais? Por qual motivo? Então, é claro que a gente imagina que sim. Ela é a única responsável, ou a principal, porque é ela quem era a gestora, ela quem tinha autonomia. Coordenadora. Lá eles chamam de gestor de cultura, né, na lei. Então, a lei deu autonomia para ela. Ela é a pessoa, ela e o Jorge. Eles eram os responsáveis por isso. Se qualquer pessoa, Dantas, Edson, Aleixo, qualquer pessoa quisesse fazer algo ilícito, ela poderia impedir. Então, se aconteceu, ela é completamente a responsável por isso. A Kelly da Mata, se for verdade que ela falsificou as atas, foi porque obedeceu a Daiana. Então, qualquer funcionário que tenha feito qualquer coisa ilícita ou irregular, ou qualquer palavra que vocês queiram chamar, foi porque ela pediu, ou mandou, ou permitiu. Não sendo repetitivo e já sendo, comprovadamente a senhora viu 2 atas com teores diferentes, assinaturas diferentes? Sim, vi. Inclusive, as atas que nós levamos para a delegacia, elas continuam sem as assinaturas, porque depois disso o Abel não assinou, realmente falou que não ia assinar e não assinou. A Denise do conservatório, quando soube que o promotor estava com a representação, ela mandou um ofício protocolado para sair da comissão. Ela também era da comissão de acompanhamento, ficou com medo. Ela era amiga do Edson Aleixo e acho que ele conversou com ele. Enfim, Quem? Por favor, repete. A Denise, diretora do conservatório. O nome dela consta como membro do Conselho Municipal de Cultura, representando o conservatório, sendo que ela não era efetiva ainda. Então, ela presenciou, inclusive, a Daiana ofendendo a Andréia Previtali, o Abel também presenciou, todos ficaram quietos e eu não poderia ficar quieta. Eu fiquei completamente transtornada com o que eu vi. Foi uma coisa... Sabe o que eu percebo? É que existe um ilícito aí. É flagrante o ilícito. Certo? É flagrante o ilícito.
A senhora não acha que ela, dona Daiane Belaz, ela exerceu até uma coação em cima desse servidor, Kelly da Mata, o próprio Abel? Você chegou a presenciar alguma coisa assim? Porque era da sua vivência o seu Abel, né? Sim, o Abel convivia bastante comigo. A Daiana realmente, como eu já disse e reitero, ela era autoritária. Eu tenho dezenas de documentos que eu fui juntando para entrar com um pedido de sindicância contra ela por assédio moral. Ela realmente me perseguia. Eu tive problema com ela durante 2 anos. E eu ouvi um áudio dela no final do ano, que ela mandou para o Abel, ordenando que ele... Primeiro ela mandou um ofício para ele arrumar um museu e disse lá que ele era o chefe de cultura e tinha que deixar o museu pronto. Depois ela convocou para uma reunião e ele não foi na reunião. E ele estava na biblioteca e ela mandou um áudio. Eu estou mandando você vir. Se você não vier, eu vou falar para o Jorge. Ele ficou completamente assustado e estava na minha frente. Eu ouvi esse áudio e eu falei para ele assim: Abel, você tem 2 opções. A primeira, abrir mão do seu cargo. Abrir mão do cargo e não vai. Ele disse: não posso, porque eu preciso do dinheiro. E aí eu falei para ele: como que você vai fazer então? Aí ele foi na doutora Seiko e pegou um atestado de 10 dias. Inclusive eu passei o telefone da doutora Seiko, porque a Seiko era minha médica. Ele ficou muito abalado, desesperado e realmente fez isso. Mais que isso, ele telefonou para a Lucimara Dias e pediu para ela ajudá-lo. Porque ele sabia que a Lucimara não gostava da Daiana, por motivos que não sei, que desconheço, para que o Jorge não tirasse ele do cargo. Inclusive, eu falei, se você não está bem, realmente era visível que ele não estava emocionalmente, pega um afastamento, vai se tratar, vai procurar, vai tomar um remédio, enfim. Pega um afastamento de 30 dias, eu sugeri. Ele disse, não posso porque eu vou perder o ticket e eu também preciso do meu ticket. Então, é uma situação difícil, porque a gente percebe aí, vê uma pessoa que necessitava do salário, do ticket para sobrevivência, que estava com problemas familiares, sendo pressionado. Eu não sei o que passava nos bastidores. Tenho até um pouco de pena, porque a situação dele não era fácil. Fala para mim, essa questão aí aconteceu antes da eleição de 15 de novembro? Foi nesse período. Não tinha passado a eleição ainda. Não tinha passado a eleição? Não. A senhora citou isso. A vereadora à época, Lucimara Dias, ela tinha alguma influência na Secretaria de Educação? Eu tenho a impressão que não, porque era de conhecimento público que ela não gostava da secretária de Educação. Algumas vezes ela chegou a falar na tribuna, fazer críticas, e enfim, nesse sentido. Eu só sei que o Abel tinha muito contato com a Lucimara. Nesse dia, ele ligou para a Lucimara. Eu não ouvi a conversa, porque ele entrou numa sala, mas ele me comentou que a Lucimara sabia do assunto e que, né, enfim, provavelmente a Lucimara deve ter conversado com o Jorge e aí conseguiu ficar até o fim do mandato. Mais uma coisa. Diante de toda essa circunstância, a senhora servidora lá na biblioteca, a senhora não chegou a mencionar isso nenhuma vez para o prefeito Jorge Duran? Ô, Jorge Duran, por favor, está acontecendo alguma coisa de estranho, pelo menos, na Secretaria de Educação e Cultura? Não. Eu fiquei sem conversar com o Jorge Duran por 4 anos, porque nós tínhamos um bom relacionamento na primeira gestão, inclusive ele apoiava muitos dos meus projetos. Depois disso, nós brigamos por questões políticas, obviamente. Eu era afiliado a um outro partido. Eu fiz campanha para o Garcia, então, por questões políticas, nós perdemos o contato e nunca mais tive sequer contato físico, nem na rua. Não via. Não tinha. E também não tinha como falar para outras pessoas, porque, como eu já disse, a Daiana ela manipulava muito, né, tudo. Até os meus ofícios ela não respondia. Eu tenho um monte de documentos de assuntos relacionados ao meu trabalho, por exemplo, que ela não respondia. Ela impedia eu de exercer minha função. Eu estava na biblioteca para desenvolver projetos. Eu era gestora do programa Pontos Mis também. E eu tinha muita dificuldade de trabalhar porque ela fazia de tudo para dar errado, para me punir.
Aliás, inclusive, fui punida porque quando houve aquela votação de extinção dos cargos comissionados aqui, eu tinha feito uma viagem a trabalho para São Paulo e eu compareci aqui na Câmara. E depois eles me deram uma advertência, porque eu estive aqui e eu estive às 8, eu entrava às 9 e ela disse que eu deveria estar trabalhando, que eu saí sem autorização, eu levei uma advertência. Bom, o que a senhora me passa aqui é que houve assim uma perseguição velada contra a senhora, tanto por parte da secretária Daiane Velasco, com permissão do senhor Jorge Duran, é isso? A meu respeito, essa perseguição da Daiana com a minha pessoa, eu não sei se o Jorge tinha conhecimento. Eu tenho a impressão que não. A perseguição, não. Era realmente uma coisa muito pessoal mesmo. Ela não gostava que o meu trabalho aparecesse, embora eu nunca divulguei meu nome nos eventos. Sempre era o nome da secretaria. Mas ela sempre tentava impedir ou fazer com que... Tudo começou quando eu fui gestor em 2018 do programa Pontos Miss, e naquele ano o Jorge Duran recebeu um ofício do diretor do museu elogiando o meu trabalho, pela excelência do meu trabalho, e a partir daí começaram as perseguições. Ela não queria que eu me destacasse. Pergunto aos membros dessa comissão se querem fazer mais alguma questão. Os nobres vereadores. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho feito a todos aqui que são ouvidos. Eu vou franquear a palavra à senhora por alguns minutos. Se a senhora, porventura, quiser dizer algo mais para acrescentar nesse depoimento, a senhora está à vontade. Eu acho que falei o necessário, não me recordo de mais nada que possa acrescentar. Quero apenas agradecer. Para mim, enquanto artista, eu trabalho na cultura desde os meus 18 anos, quando fiz meu primeiro concurso literário aqui nessa Câmara, em parceria com o Jornal Integração. E depois daquela época, eu realizei muitos eventos, a maioria aqui. Então, como artista, a minha intenção é que isso seja esclarecido, que essas pessoas sejam punidas. Fiquei muito triste quando o Rodrigo Melgarejo arquivou a nossa representação. Reitero que não tenho intenção de prejudicar ninguém, mas fico triste com o que aconteceu. Muitas pessoas que tinham direito ao recurso não receberam, e muitas pessoas receberam indevidamente. A atual administração está sabendo de tudo o que aconteceu, porque assim que eu tive conhecimento, eu mesmo procurei a prefeita, procurei a Civalda e procurei o secretário de Educação. Então, todos nós estamos à disposição da Câmara. Nessa gestão não há nada de ilícito. E aquilo que chegar ao nosso conhecimento, nós vamos denunciar. Então, nós não vamos proteger qualquer pessoa que seja. Então, quero manifestar minha gratidão, inclusive, porque é uma esperança de que realmente algo vai ser feito. Tá? Então, eu estou feliz. Até por isso que ainda conversei com a Andréia Previtali e falei, Andréia, nossas noites não foram perdidas, nosso tempo não foi perdido, porque quando você manda para o Ministério Público e ele arquiva, você vai na delegacia, eles ficam tentando não investigar, e você vê que estão dando credibilidade para as pessoas que cometeram essas coisas, a gente desanima. Quem sou eu e a Andréia diante de tantas pessoas? Mas nós não desistimos e hoje vocês acabaram assim, trazendo de volta uma esperança para a gente enquanto artista. Até porque eu estou como chefe de cultura, mas vou permanecer para sempre nesse cargo e continuarei sendo escritora, continuarei sendo editora e continuarei promovendo meus eventos. Então, eu estou muito feliz. E à disposição. Não só eu, o secretário, todos nós estamos. Se não fizemos antes, porque a gente não sabia. Realmente, quando começaram a sair os boatos de que que o recurso não estava na conta e de que a gente estava sendo conivente, eu me preocupei, porque a própria Andréia começou a falar isso. Eu falei, não, mas isso não é verdade. Então, nós procuramos a Silvana, chamamos os artistas, esclarecemos. Esse dinheiro realmente está guardado, será utilizado. Enfim, e é isso. Olha, o que eu quero esclarecer aqui e te tranquilizar é que essa Câmara Municipal é composta de pessoas de bem. Pessoas dessa sociedade aqui, escolhido a dedo,
homens e uma mulher de bem, certo? Não é uma comissão julgadora, mas nós vamos até o fim para descobrir o fio da verdade, certo? Esse é o empenho dessa comissão e dos demais vereadores dessa casa. Quero com isso dizer obrigado à imprensa presente, obrigado à nossa Polícia Militar pela disponibilidade, já passou até do horário, né, Cabo? E agradecer aos nossos vereadores presentes, ao pessoal, aos nossos funcionários da casa e aos vereadores que compõem essa mesa. Eu quero agradecer pela espontaneidade e pedir desculpa até pelo mal-entendido que houve aí pela manhã, mas eu acredito que foi muito esclarecedor. Essa comissão tem muito a agradecer à senhora. Dou por encerrado essa reunião. Eu que agradeço.